Em último lugar, a excelência do louvor e da adoração está na consciência do Deus Criador que você tem. Observem bem agora, vamos lá. Olha, o Salmo diz assim, no verso 4. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Lá vai. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele, pelo espírito de sua boca. Agora, por que eu vou louvar a Deus? Por que eu vou glorificar a Deus? Observem que um verdadeiro adorador, ele tem consciência do que é a palavra que sai da boca de Deus, igreja. Observem que o texto diz: porque pela palavra do Senhor foram criadas todas as coisas. Quando você pega o verso primeiro, que ele diz, gritai, exultai, ele não explica. Mas agora, pela leitura, você está entendendo por que o crente tem que gritar. Crente de verdade só grita se ele conhecer a palavra e o Deus da palavra. Não adianta você ter irmão que chora com um bonito louvor. Qualquer católico chora com bonito louvor. Até um macumbeiro chora com bonito louvor. Mas por que não toca para se arrepender? Porque ele não é tocado pela palavra. Aí está a diferença. Observe o que ele diz: exultem, gritem. Sabe por quê? Porque vocês conhecem o Deus da palavra. E o que é o Deus da palavra? Essa palavra aqui é o substantivo davá. Davá quer dizer falado, dito, pronunciado. Ou seja, ele diz assim: quando eu olho para Deus, a palavra dele disse assim: haja céu, haja terra, haja o homem, haja o universo, haja isso, haja aquilo. Ou seja, Gênesis primeiro começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Além disso, do que você precisa para adorar mais? Do que você precisa para adorar mais? Por que você precisa do pastor Ziel para te programar, para te alegrar? Por que você não se alegra com a leitura da palavra? Por que você não se alegra quando a palavra é pregada? Eu fico triste quando um crente não glorifica a Deus pela palavra, mas glorifica a Deus pelo hino que eu canto. Por que, pastor Ziel? Porque é sinal de que ele não dá ouvido à voz poderosa de Deus. William Miller, ele diz assim: eu não gosto nem de contar história no púlpito da igreja, porque eu gosto de contar a palavra da cruz. Porque Paulo diz: a palavra da cruz é o que nos salva. Então tem irmão que ele chora, ele grita quando alguém faz uma zoadinha, mas na palavra ele dorme o culto todinho. Não é assim? Todinho. Deles que fica assim, caindo. Caindo. Aí na hora que o pregador, eita, o cantor, eita, aí ele pronto, aí ele treme. E por que não glorifica? A Bíblia diz em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva, é eficaz, é penetrante, é cortante. Pega a tua Bíblia e levante ela e glorifique a Deus por esta palavra. Se você crê na palavra, ela vai gerar alegria em você. Ela vai gerar vida em você. Quando você vê esses crentes dizendo: olha, irmão, eu estou fraco, está mole, o culto está mole, a igreja está mole, ele não está gostando da palavra. Agora, quando tem palavra, deixa eu te dizer uma coisa, igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Olhe para cá. Quando você olha para um pé de laranja, está bem ali, Deus disse assim: haja. Quando você olha para as estrelas, haja. Quando você olha para a terra, haja. Só Deus falando. E a palavra vai gerando. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho orado muito a Deus, muito. Porque eu vou pregar. E às vezes quando eu termino de pregar,
Eu entro no hotel, eu digo, Senhor, eu vejo tanta gente, Pai, faz um movimento, faz uma coisa, garra na mão de um, garra na mão de outro. E eu sei, Pai, que cada um é usado de uma forma. Agora eu vou te fazer um pedido. Me usa como Paulo. Porque Paulo foi usado por Deus. Eu tenho 2 episódios de Paulo. Um está em Atos 14 e o outro está em Atos 19. Paulo estava pregando daqui, pregando. E um homem que era aleijado dos pés, ele ficou numa fé tremenda. Aí a Bíblia diz que Paulo viu nele fé para ser curado. Mas por que Paulo viu nele fé para ser curado? Porque ele viu o desejo daquele homem em ouvir a palavra de Deus. Aí ele gritou e disse, firma-te sobre os teus pés. E ele pulou e saiu glorificando a Deus. O outro episódio está no capítulo 19. O povo não quis Paulo pregando na rua. Ele alugou uma salinha e começou a pregar de dentro de uma salinha. Ele nunca saiu dela. E depois de 2 anos, tudo estava abalado com a mensagem de Paulo. Irmãos, eu nunca vi numa cidade um pregador pregar e os macumbeiros tudinho trazer o livro de São Cipriano e queimar no meio da praça. Mas Paulo pregou. Quem viu Paulo dizer assim, cadê os macumbeiros da cidade, os amaldiçoados? Nunca. Mas ele pregou de tão forma poderosa que a multidão trouxe tudo e queimou no meio da praça. Sabe o que Deus diz para mim? Se os meus filhos quiserem, ouçam a palavra, porque milagre é gerado pela palavra. Se você ouvir aqui a palavra e colocar em prática, o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Quando você vai para Hebreus 11:6, 11:3, a Bíblia diz, pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Querida igreja, aqui nós temos uma coisa que eu vou finalizar dizendo algo para vocês aqui esta noite. Vamos falar sobre essa excelência da adoração. Primeiro, começa com crente de vida santa. Segundo, começa com crente que tem um novo cântico na boca. Mas em terceiro lugar, começa com crente que sabe que Deus é o Criador. Agora, se vocês leem esse salmo que vocês escolheram, ele diz assim, olha, Deus é quem está no controle. Olha o que você vê aí no versículo 11. Ele diz assim, olha aí, no verso 7, ele ajunta as águas do mar. Imagine, irmão, Deus pegar todas as águas do mar, todas as águas da terra e botar na palma da mão dele. Quando você vai para Isaías 40, verso 12, a Bíblia diz que esse Deus, ele é tão maravilhoso que ele pega a água e bota na mão, ele pega e mede toda a terra com o palmo da sua mão, ele pega todo o universo, todo o planeta e pesa com a areia, ele pesa tudo. Agora imagine, você saber que você tem um Deus desse, dá para glorificar ou não dá? Me diga, dá para glorificar ou não dá? Então por que é que quando acontece uma coisa, acontece uma desgraça e tu fica, meu Deus, que tanta coisa é essa na minha vida? Te aquieta, porque o Deus que está te conduzindo, ele controla a água, ele controla o fogo, ele controla o dia, ele controla o tempo, ele controla a eternidade, ele controla tudo. O salmista está dizendo aqui que o nosso Deus é o Deus da história. Não fique com medo não, meu irmão. Teve crente que ficou assim, oh meu Deus, e essa pandemia, o que foi? Deus está... Um dia desse eu estava ouvindo um irmão, ele disse, pastor Ziel, tem tanta gente grande nesse mundo, que com a pandemia ficou mais pequeno. E eu disse, é verdade. Empresáriozão poderoso aí que tinha avião procurando hospital para levar ele e morreu dentro do avião dele. É só para mostrar, é Deus também querendo mostrar para nós que nós não somos nada, que nós somos pequenos, mas que o nosso Deus, ele é grande e ele está no controle de todas as coisas. Eu vou finalizar dizendo isso aqui para vocês. Daniel 2:21. Ele estabelece, ele arranca, ele tira. Deus, pelo poder dele, fez todas as coisas. E Deus, pelo poder da palavra, ele vai fazer um milagre na tua vida, na tua família. Creia nisso.
Basta apenas você pregar esta palavra e olhe para o Deus que está em Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, o céu e a terra, e não habita em templos feitos por mãos de homens. Fique de pé esta noite. Eu quero perguntar aqui agora, vocês que ouviram sobre a excelência do louvor. Eu quero perguntar nesta noite, você que está aqui e deseja hoje se reconciliar com Deus, venha. Eu quero orar por você. Orar por você que está aceitando esta palavra na tua alma agora. Aceitando esta palavra no teu coração. Venha aqui agora. Eu quero convidar você. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Tem alguém que não é evangélico que veio aqui esta noite. Eu quero convidar você para vir receber a Cristo como teu Senhor, como teu Salvador. Voltar para Ele, se reconciliar com Ele. Venha, Jesus te ama. Jesus te chama.